O ar num sótão de luxo, 60 andares acima da cidade do Porto adormecida, pode fazer com que um homem se sinta como um deus. Para o multimilionário de tecnologia, Alexandre Alex Guedes, esse era o seu Olimpo, recém-saído dos lençóis de seda de uma mulher que não era a sua esposa, sentia-se invencível, o dono do seu universo. Mas a invencibilidade é uma ilusão, e os universos podem colapsar num instante. Enquanto saía do seu elevador privado e entrava no silencioso hall de mármore da sua própria casa, esperava encontrar a sua esposa grávida a dormir placidamente. Em vez disso, encontrou-a à sua espera à pálida luz do amanhecer, com um simples envelope de Manila a repousar na mesa entre eles. Ela não gritou, não chorou, simplesmente olhou para ele com a calma de uma tempestade já dissipada e deslizou o envelope pela mesa. Eram os papéis de divórcio, e isso era só o princípio do fim do seu mundo. O aroma da traição. O aroma da traição, o aroma de Adriana Valente, ainda estava na sua pele. Uma inebriante mistura de perfume caro, flor de noz e algo selvagem e inebriante. Alex Guedes ajustou o punho do seu Patek Philippe de 30 mil euros, o clique metálico a ecoar a precisão estéril do apartamento de Adriana. Tudo no seu mundo era vidro, cromo e monocromático, um cenário tão elegante e sem emoções, como o seu caso. Era uma fuga perfeita, uma câmara asséptica, onde podia despir-se da pele de esposo e futuro pai, e simplesmente ser o titã da indústria, o conquistador. Passou uma mão pelo seu cabelo escuro e perfeitamente penteado, um fugaz flash de culpa, embora uma grosseira aproximação dela a agitar-se no seu peito. Desvalorizou-o. A culpa era uma emoção ineficiente. Amava a sua esposa, Isabela Isa Rente. Claro que sim, amava-a da mesma maneira que amava a sua empresa, Vargas Digital, com um orgulho feroz e possessivo. Ela era bonita, inteligente, o complemento perfeito para a vida que ele havia construído meticulosamente. O seu filho, um varão ao qual já haviam chamado Santiago, era a peça triunfal final do quebra-cabeças. Um legado. O elevador privado desceu silenciosamente, levando-o das frias alturas da sua indiscrição, de volta ao calor da sua vida. Quando as portas se abriram diretamente na sua residência de 3 níveis com vistas para a Avenida da Boa Vista, o contraste foi imediato. O ar aqui era diferente, cheirava a cera de limão, as flores frescas que Isa insistia em que lhe entregassem 2 vezes por semana e ligeiramente as velas de lavanda que queimava para a ajudar a dormir. Cheirava a lar. Um nó de tensão que não se havia dado conta de que carregava começou a dissolver-se. Ele deslizar-se-ia para a cama, rodearia a crescente barriga da sua esposa com os seus braços e inalaria o aroma familiar e reconfortante do seu cabelo. Pela manhã, Adriana seria um fantasma, um sonho agradável, mas esquecível. Mas a sala de estar não estava escura. Uma única lâmpada suave projetava um charco de luz dourada sobre o sofá italiano, feito à medida. E nessa luz estava sentada Isa. Não vestia o seu habitual pijama de seda. Estava vestida com calças e uma camisola simples de cachemira, o seu cabelo loiro mel apanhado num elegante e profissional chignon. O seu rosto, normalmente tão aberto e caloroso, era uma máscara de serena neutralidade. Os seus olhos azuis, que podiam brilhar de riso ou aprofundar-se com amor, estavam tão tranquilos e frios como um lago gelado. Estava grávida de 7 meses, a sua barriga uma curva perfeita e orgulhosa sob a camisola. Mas esta noite não parecia terna ou maternal, parecia formidável,
Alex, a voz de Isa foi um murmúrio baixo. A sua estudada indiferença de repente sentiu-se quebradiça. Chegas tarde? Ou cedo? Forçou um sorriso, movendo-se para tirar o casaco. Não conseguia dormir. Ela não respondeu de imediato. O seu olhar seguiu os seus movimentos, sem perder detalhe. Viu o leve vinco na sua camisa, que não estava lá quando se foi para o seu jantar de junta a altas horas da noite. Viu a microscópica mancha de brilho no seu pescoço, uma relíquia do vestido de coquetel reluzente de Adriana. Viu a forma em que o seu sorriso não chegava aos seus olhos. Eu dormi, disse ela, a sua voz uniforme e clara, desprovida do tremor que ele havia esperado. E depois acordei. Descobri que tenho estado a fazer muito isso ultimamente. Acordar. Caminhou em direção a ela, os seus movimentos de repente desajeitados. Estendeu a mão para tocar a sua face, um gesto que sempre a havia acalmado. Ela não estremeceu, mas também não se inclinou perante o seu toque. Simplesmente ficou ali, permitindo-o. E a sua quietude foi um rejeite mais potente do que se lhe tivesse golpeado a mão. "O que se passa, querida?" perguntou, a sua voz caindo no tom preocupado e gentil que usava para fechar negócios multimilionários e acalmar as suas ansiedades relacionadas com a gravidez. Sobre a mesa de café de mogno polida à sua frente, junto a um jarrão de cristal com tulipas brancas, havia um grosso envelope de Manila. Parecia discordante, uma intrusão burocrática no seu perfeccionismo doméstico. Isa, finalmente, desviou o olhar dele, a sua vista caindo sobre o envelope. "Creio que precisamos de falar sobre o futuro, Alex." "Está bem", disse, retirando lentamente a mão. "O futuro é ótimo. Temos o Santiago a caminho. A nova ala do hospital está prestes a abrir com o nosso nome. A Vargas Digital projeta bater recordes no próximo trimestre." Enumerou os seus triunfos como um escudo. "O nosso futuro não é um folheto corporativo", replicou ela, a primeira pitada de aço a entrar na sua voz. Ela recolheu o envelope. O papel era estaladiço, o peso considerável. "Estou a falar do nosso futuro, o teu e o meu." Deslizou-o pela mesa. Parou a centímetros da sua mão. O seu nome estava escrito à máquina na frente, com a morada do seu advogado por baixo. Alexandre J. Guedes, C.O. Santos Cruz, S.A. Um arrepio que lhe era completamente desconhecido começou a subir pela sua coluna vertebral. Ele ficou a olhar para o envelope, recusando-se a tocá-lo, como se fosse uma cobra venenosa. "Isa, o que é isto? Se trata de ter chegado tarde..." "Não se trata de ter chegado tarde, Alex. Trata-se de onde estavas." A sua voz manteve-se inquietantemente tranquila. "Trata-se da cobertura que tens estado a arrendar sob uma corporação fantasma durante os últimos 6 meses. Trata-se da pulseira Love da Cartier que compraste há 2 semanas, a que não está no meu pulso. Trata-se de Adriana Valente, a vice-presidente sénior de aquisições de uma firma rival. Nada menos." Achas mesmo que sou assim tão estúpida que sou só mais um dos teus belos ativos passivos?" O seu sangue gelou. Havia sido tão cuidadoso. Comunicações encriptadas. Pagamentos em numerário através do seu chefe de segurança, Javier Gomes. Uma corporação fantasma tão profundamente enterrada que a um contabilista forense levaria meses a desvendá-la. Abriu a boca para negar, para mentir, para fazer o que sempre fazia, remodelar a realidade à sua vontade. Mas o olhar nos olhos dela o deteve. Não era a raiva ardente de uma mulher desprezada.
Era a piedade distante de um médico que diagnostica uma doença terminal. Ela já o sabia. Tudo? Disse suavemente, antecipando a sua negação. Não me insultes mentindo. Não agora. Dei-te 7 anos da minha vida, Alex. A minha lealdade. O meu corpo para carregar o teu filho. O menos que podes dar-me é um momento de verdade, sem verniz. Ele afundou-se no otomano à sua frente, a bravata a escoar-se dele, deixando para trás um medo oco e a zumbir. Olhou o envelope de novo. O que é, Isa? Sussurrou, a sua voz rouca. É um pedido de dissolução de casamento, declarou ela, a sua voz tão clara como um sino na divisão silenciosa. Pedi o divórcio. Essa é uma cópia para ti. O meu irmão apresentou os documentos originais no tribunal esta manhã. Está feito. Divórcio. A palavra o golpeou como um impacto físico, tirando-lhe o ar dos pulmões. Era uma impossibilidade, um erro no código da sua vida perfeita. A gente, como ele, não se divorciava. As suas esposas os apoiavam, toleravam as indiscrições, entendiam as pressões às quais estavam submetidos homens como ele, aceitavam as pulseiras de diamantes e os pedidos de desculpa extravagantes e mantinham intacto o retrato familiar. Não podes estar a falar a sério, tartamudeou, abanando a cabeça. Isa, estás grávida. Vamos ter um bebê. Tu não podes fazer-nos isto a nós. A ele? Pela primeira vez, uma emoção se agitou no seu rosto. Uma tristeza profunda e cansada. Não lhe estou a fazer isto a ele, Alex. Estou a fazê-lo por ele. Não vou criar o meu filho numa casa onde a sua mãe é uma tola e o seu pai é um mentiroso. Não lhe ensinarei que o amor se trata de posse e que a lealdade é uma transação. Ele merece algo melhor. Pôs-se de pé, os seus movimentos fluidos e deliberados. E eu também, passou junto a ele. O seu aroma, o verdadeiro, o que cheirava a lavanda e a lar, invadindo-o por um momento breve e agonizante. Ele estendeu a mão, agarrando-lhe o pulso. Espera, podemos arranjar isto. Eu acabo com ela. Eu faço o que tu quiseres. Terapia? O que seja. Isa olhou a sua mão sobre o seu braço, depois de novo para o seu rosto. A sua expressão era indecifrável. O momento para arranjar as coisas foi ontem, Alex. Ou anteontem. Ou qualquer uma das dezenas de dias que escolheste mentir-me na cara. A única coisa que resta por fazer agora é ser civilizados relativamente à separação dos nossos ativos. Suavemente se libertou do seu aperto. O meu irmão Manuel entrará em contato com o teu advogado. Eu já fiz uma mala. Ficaria com ele até que o meu novo lugar esteja pronto. Caminhou em direção ao hall sem um segundo olhar. O titã da indústria. Podia mover mercados com um só tweet. Ficou ajoelhado sobre uma carpete persa, o seu mundo reduzido a um único envelope de Manila. O amanhecer abria-se sobre a cidade, entrando a rodos pelos janelões do chão, ao teto. Mas, para Alex Guedes, o mundo havia se tornado completa e irrevogavelmente escuro. A dama de xadrez. Alex permaneceu imóvel durante muito tempo, o silêncio do enorme apartamento pressionando-o. Os papéis do divórcio repousavam sobre a mesa como uma sentença de morte. O seu primeiro instinto foi a negação, uma rejeição completa do sistema a esta nova realidade. Isto era uma birra, um ataque dramático, hormonal e alimentado pela gravidez. Ela se acalmaria, dar-se-ia conta do que estava a deitar fora. Ele lhe enviaria flores, um jardim inteiro delas. Compraria-lhe essa pintura ridiculamente cara que havia admirado. Ele se humilharia, ele ganharia. Finalmente procurou o envelope, os seus dedos a tremer ligeiramente. Dentro havia uma pilha fria e brutal de documentos legais.
diferenças irreconciliáveis. A frase era uma troça. As suas vidas estavam perfeitamente reconciliadas, uma fusão do seu poder e a sua graça. Ele examinou as páginas. Os seus olhos se detiveram em cláusulas e exigências, uso exclusivo da propriedade de Sintra, liquidação de contas de carteira conjunta, custódia física total do menino por nascer, Santiago Colli Guedes. Essa última linha foi uma faca no coração. A ideia de que outro homem, Manuel Rente, o seu irmão advogado santarrão, tivesse escrito essas palavras, tivesse conspirado com a sua esposa para lhe tirar o seu filho, acendeu um novo sentimento: a raiva. O medo oco foi substituído por uma fúria ao rubro. Como se atrevia, depois de tudo o que lhe havia dado? Ele agarrou o seu telefone, o seu polegar sobre o seu contato. Não, isto requeria uma ferramenta mais poderosa. Marcou o seu advogado, Ricardo Torres, o litigante mais impiedoso de Lisboa. Ricardo? Ladrou quando o homem atendeu, com a voz pastosa pelo sono. Acorda, temos um problema, um grande. 2 dias depois, Alex se sentou na estéril sala de conferências de Ricardo Torres. A realidade da situação afundava-se como cimento. Isa não estava a recuar. Não respondia às suas chamadas, mensagens de texto, nem aos correios eletrônicos desesperados que havia enviado. A montanha de flores que havia feito entregar à morada do seu irmão havia sido devolvida, rejeitada. Não está a fazer bluff, Alex, disse Ricardo, deslizando uma pasta sobre a mesa. Isto não é um ato espontâneo. É uma operação meticulosamente planeada. O irmão dela não é um advogado de família qualquer. Manuel Rente é sócio da Sterling & Cruz. São tubarões. Eu tenho mais tubarões, replicou Alex. Esse não é o ponto. Olha para isto. Ricardo assinalou uma página. Já apresentaram uma moção para congelar uma porção significativa dos teus ativos pessoais, citando risco de dissipação. Documentaram tudo, e refiro-me a tudo. A pasta continha os frutos da tranquila investigação de Isa. Era aterrorizantemente minuciosa. Havia extratos da Cartier que ele usava para despesas discricionárias, destacando os débitos pelo arrendamento da cobertura, jantares em restaurantes aos quais nunca havia levado Isa e a compra da pulseira Cartier. Havia registros telefônicos que mostravam centenas de chamadas e mensagens de texto para um só número, o de Adriana. O mais condenatório de tudo, havia uma declaração jurada de um investigador privado, uma mulher chamada Helena Afonso. Aqui foi onde a arrogância de Alex o havia traído de verdade. Ele, um magnata tecnológico, um homem que havia feito a sua fortuna com dados e vigilância, havia sido superado na estratégia. Recuou no tempo a tentar identificar o momento em que havia perdido o controlo. A história, reconstruída pela sua própria equipa de segurança, foi uma obra-prima de rebelião silenciosa. Não havia começado com a suspeita de um caso. Havia começado 3 meses antes com uma simples doação de caridade. Isa fazia parte da junta de uma fundação para jovens desfavorecidos. Havia prometido uma soma significativa numa gala, uma soma que ele assumiu que viria da sua conta filantrópica conjunta. Quando foi autorizar a transferência, a conta tinha vários milhões de dólares a menos do que esperava. Perguntou a respeito. Ele se mostrou evasivo, culpando uma flutuação do mercado, uma transferência bancária atrasada. Não te preocupes, querida, eu cuido da fundação. Ele lhe havia dado um tapinha na cabeça, desvalorizando-a efetivamente da parte financeira das suas vidas, como frequentemente fazia. Esse foi o seu primeiro erro. Ele a subestimou.
Isa não era só uma bonita socialite. Tinha um diploma em arquitetura e havia dirigido a sua própria pequena, mas bem-sucedida, firma de design antes de se casar. Ela entendia de números. A discrepância a corroía. Sentia-se mal assim que começou a indagar em silêncio. Utilizou uma palavra-passe que não se supunha que devia saber. O nome do seu primeiro cão, um detalhe que ele havia esquecido há muito tempo. Para aceder aos seus relatórios de despesas pessoais, arquivados meticulosamente pelo seu assistente. Ali, escondido entre despesas legítimas por jatos privados e jantares com clientes, encontrou o pagamento de arrendamento recorrente de uma propriedade num edifício onde não tinham negócios. Projeto Olimpo havia codificado o gasto. A arrogância era impressionante. Foi então que ligou para o seu irmão. Manuel Rente era tudo o que Alex não era: tranquilo, firme e profundamente moral. Sempre havia desconfiado do carisma avassalador de Alex, vendo a armadilha de aço do controlo sob o charme. Escutou a voz a tremer da sua irmã e disse-lhe para não fazer nada precipitado. Aconselhou-a a reunir informação, a interpretar o papel da esposa feliz e inconsciente enquanto construíam uma fortaleza. Manuel foi quem recomendou Helena Afonso, uma discreta ex-agente de inteligência convertida em investigadora privada que se especializava em pessoas de alto patrimônio. Helena foi um fantasma. Durante 6 semanas, seguiu Alex. Documentou as suas visitas noturnas à cobertura. Fotografou-o com Adriana a rir num bar com pouca luz, a sua mão pousada possessivamente nas suas costas. Inclusive, conseguiu que uma fonte dentro da Cartier confirmasse a compra da pulseira e a sua destinatária. Enquanto Helena reunia a evidência, Isa interpretou o seu papel na perfeição, organizou jantares, sorriu ao seu lado em eventos de caridade e falou de nomes de bebés com ele, tudo enquanto uma tempestade de traição e angústia rugia dentro dela. A força que deve ter requerido deixou-a estupefacta. Ele a havia olhado nos olhos todas as noites e só havia visto o reflexo das suas próprias mentiras. A peça final do plano foi a mais brilhante e a mais ferina. Isa conhecia a maior fraqueza de Alex, não a sua luxúria, senão o seu ego. Uma esposa a gritar e a chorar podia ser descartada como histérica. Uma separação tranquila, racional, de tipo empresarial. Esse era um idioma que ele entendia. Ela e Manuel passaram semanas com os seus advogados a redigir os documentos, a planificar o timing e a preparar-se para as inevitáveis táticas de terra queimada que Alex empregaria. Ela esperou o momento perfeito. À noite, depois de ele regressar de uma viagem de negócios a Tóquio, uma viagem que havia encurtado um dia, dizendo-lhe que sentia a sua falta, quando na realidade havia passado as últimas 24 horas com Adriana, quem casualmente também havia estado lá. Esse foi o insulto final. Havia se deitado na sua cama, acabado de chegar de outra mulher, e havia falado do seu amor por ela e pelo seu filho. E então ela havia esperado, havia-o deixado ir ao seu jantar de junta, vestiu-se não para uma briga, senão para uma aquisição corporativa da sua própria vida. Aqui te pergunto a ti, a audiência. Se fosses Isa, terias optado por esta vingança fria e calculada? Ou terias preferido um confronto mais emocional? Quão inteligente te parece este plano de xadrez dela? Recorda que a tua opinião vale ouro. Deixa-nos um comentário e não te esqueças de subscrever. Ela construiu uma zona de aniquilação, concluiu Ricardo Torres com o rosto sombrio. E tu caminhaste direito para ela. Ela tem a evidência, a vantagem moral e uma equipa de advogados pronta para a guerra.
não está a pedir um acordo irrazoável, dado o teu patrimônio líquido, mas no que diz respeito à custódia, não cederá. E com esta evidência de infidelidade e o que enquadrarão como negligência moral, tem um caso muito sólido. Alex olhou pela janela o horizonte de Lisboa. Os edifícios que uma vez viu como o seu reino, agora se sentiam como as grades de uma jaula. Havia estado tão concentrado em conquistar o mundo que não se havia dado conta de que a arquiteta tranquila e brilhante, na sua própria casa, estava a desenhar a sua demolição. A raiva ainda estava lá, mas agora estava misturada com um respeito aterrador e a contragosto. Havia sido superado no jogo e a partida acabava de começar. Perder Isa era uma ferida no seu coração. Perder o controlo era uma ferida na sua alma. O cavalo de Troia. Na semana que se seguiu, Alex oscilou entre tentativas frenéticas de reconciliação e uma fúria fria e incalculada. Indicou a Ricardo Torres que contra-atacasse em todas as frentes, que apresentasse ações judiciais cruzadas, que sepultasse Manuel Rente e a sua equipa em Papelada. Não perderia o seu filho, mas o seu enfoque estava fraturado. A confusão emocional estava a filtrar-se na sua vida profissional. Estava distraído nas reuniões, a gritar aos seus executivos, a sua mente constantemente a reviver essa conversação final e arrepiante com Isa. Procurou refúgio nas duas coisas que nunca lhe haviam falhado, o trabalho e Adriana. Ligou-lhe no dia depois da confrontação. Temos que ser mais cuidadosos, lhe havia dito, com a voz tensa. A Isa sabe. Houve uma pausa calculada do outro lado da linha. Oh, Alex, sinto muito, disse Adriana, a sua voz uma mistura perfeita de simpatia e preocupação. O que vais fazer? Vou arranjar isto, grunhiu ele. Mas por agora, preciso de uma distração. Os seus encontros se fizeram mais frequentes, mais imprudentes. Já não se viam na cobertura que a sua equipa agora estava a limpar a fundo de qualquer rasto dela. Em troca, reuniam-se em hotéis discretos, sob nomes falsos. O caso adquiriu uma nova intensidade febril. Já não se tratava só de prazer. Para Alex, era um ato de desafio. Era uma forma de anestesiar o vazio corrosivo que a ausência de Isa havia talhado dentro dele. Adriana, por sua parte, estava mais atenta, mais inebriante do que nunca. Escutava as suas diatribes sobre o divórcio, oferecendo conselhos astutos, envolvidos em palavras suaves e compreensivas. Está a usar o bebê como alavanca, Alex. É uma jogada clássica. Precisas de proteger os teus ativos. Mais importante ainda, precisas de proteger a tua empresa. Ela começou a fazer perguntas sobre a Vargas Digital, não como uma amante, senão como uma mente corporativa brilhante. Afinal, era uma executiva de primeiro nível. Ela falava o seu idioma. Perguntou sobre o projeto Ícaro, o seu revolucionário novo software de logística impulsionado por IA, o projeto que estava destinado a duplicar o valor da empresa. Ele se encontrou a confiar-lhe, a queixar-se de problemas na cadeia de suprimento dos processadores quânticos, da fricção que enfrentava com um membro-chave da junta, Fernando Guedes. Era um alívio falar com alguém que entendia. Isa sempre havia apoiado o seu trabalho, mas nunca entendeu de verdade as complexidades, a beleza brutal da máquina que ele havia construído. Adriana, sim. Entretanto, o seu chefe de segurança, Javier Cruz, estava cada vez mais incomodado. Javier era um homem tranquilo e modesto de 50 e poucos anos, ex-agente e ferozmente leal. Havia estado com Alex desde o princípio. Havia manejado as necessidades discricionárias de Alex durante anos, sempre com uma eficiência silenciosa e uma atitude sem preconceitos. Mas isto era diferente.
Havia visto o custo que a partida de Isa havia cobrado a Alex e não confiava em Adriana Valente. Por iniciativa própria, Javier aprofundou a sua verificação de antecedentes sobre ela. O relatório inicial havia sido padrão. Nascida em Caracas, emigrou em criança, brilhante historial acadêmico, ascensão meteórica no mundo corporativo. Mas Javier escavou mais a fundo, utilizando velhos contactos na aplicação da lei federal e a inteligência internacional. Encontrou buracos, lacunas na sua cronologia, registros universitários que pareciam demasiado perfeitos. Uma pegada digital que era quase inexistente antes de se juntar à sua firma atual. Era como se tivesse sido fabricada profissionalmente. As suas suspeitas o levaram a investigar o seu empregador, uma firma tecnológica de nível médio chamada Signus. Mas Signus em si era uma fachada, o seu financiamento opaco. Seguindo o rastro do dinheiro, Javier descobriu que o seu principal investidor era uma sociedade de carteira, com sede nas Ilhas Caimão. E essa sociedade de carteira era uma subsidiária de uma entidade muito maior e formidável, Hashimoto Corp. O nome golpeou Javier como um soco no estômago. Kenji Hashimoto. O enigmático e impiedoso CEO da Hashimoto Corp era o maior rival de Alex. Durante anos, Hashimoto havia estado a tentar consolidar-se no mercado, sempre bloqueado pelo domínio da Vargas Digital. O projeto Ícaro era justo o que fecharia permanentemente a Hashimoto. Javier sentiu um arrepio. Isto não era um simples caso, era espionagem corporativa do mais alto nível. Adriana Valente não era uma amante, era um cavalo de Troia e irrompeu no escritório de Alex sem bater. Uma violação do protocolo que dizia muito. Alex estava ao telefone, a rir por algo que Adriana havia dito. Levantou o olhar incomodado. O que se passa, Javier? Estou ocupado. Senhor, tem que desligar o telefone, disse Javier, a sua voz baixa e urgente. Desculpa. Os olhos de Alex semicerraram-se. Desligue o telefone. Algo no tom de Javier, uma seriedade mortal que Alex nunca havia escutado antes, fê-lo obedecer. Ligo-te de volta, disse ao telefone e finalizou a comunicação. Mais vale que isto seja importante. É Adriana Valente, disse Javier, colocando uma pasta fina sobre a secretária de Alex. Ela não é quem crê que é. Ela trabalha para Kenji Hashimoto. Alex olhou para ele. Depois soltou uma risada áspera e sem humor. Não sejas ridículo. Ela trabalha para a Signus. Signus é uma fachada para a Hashimoto Corp, financiada completamente por eles. O trabalho dela durante o último ano tem sido aproximar-se de ti. Para entrar, Javier inclinou-se para a frente, o seu rosto sombrio. Assim que pensa no que lhe contaste, o projeto Ícaro. As vulnerabilidades da cadeia de suprimento. A tua fricção com Fernando Guedes na junta. Não só tens estado a dormir com o inimigo, tens estado a dar-lhe os planos de todo o teu reino. A cor drenou do rosto de Alex. As conversações casuais, a conversa de almofada sobre tecnologia patenteada, as queixas sobre a sua junta, tudo passou pela sua mente, recontextualizado em atos de sabotagem catastrófica. O seu caso não havia sido uma mera indiscrição. Foi traição contra o seu próprio império. Recordou as suas perguntas, tão agudas e perspicazes. Ele o havia visto como paixão intelectual. Agora o via como um interrogatório. Pensou na sua simpatia pelo seu divórcio. Ele o havia visto como consolo. Agora o via como uma tática para explorar a sua vulnerabilidade emocional. Havia sido manipulado. O grande Alex Guedes, o amo do universo, havia sido seduzido e manipulado por uma gente inimiga. A humilhação era algo físico,
um ácido a queimar-lhe a garganta. Havia perdido a sua esposa por uma mentira, e agora parecia que poderia perder a sua companhia por essa mesma mentira. O seu mundo, que Isa havia rachado, agora mostrava sinais de uma falha estrutural completa. Olhou para Javier com os olhos muito abertos por um novo tipo de terror. Era o terror de um rei que, de repente, se dá conta de que o seu castelo está feito de areia e a maré está a subir. O fim do reinado. A revelação da traição de Adriana enviou Alec para uma queda a pique. Mas foi um espiral diferente do que Isa havia iniciado. O divórcio era uma agonia emocional e pessoal. Isto era uma declaração de guerra. Era um cenário que ele entendia. Pela primeira vez em semanas, a névoa da angústia foi perfurada pela luz aguda e clarificadora da pura adrenalina. "Trame tudo!" ordenou, a sua voz um grunhido baixo. "Quero saber o que ela tomou ao pequeno almoço desde que tinha 5 anos. Quero saber com cada pessoa com quem falou e que a nossa equipa de cibersegurança faça uma busca profunda. Assume que cada sistema que ela pôde ter conhecido está comprometido." Depois fez 2 chamadas. A primeira foi para Ricardo Torres. "A estratégia de divórcio está a mudar", disse Alex com a voz fria como o gelo. "Já não estamos a lutar, estamos a capitular. Dá-lhe tudo o que pediu na apresentação inicial. A casa, as contas, o acordo. Sem argumentos, só faz com que se assine. Preciso disto fora do meu prato." Agora a segunda chamada foi para um número privado, em Washington, D.C., a um homem que oficialmente não existia. Um homem que se especializava em fazer desaparecer problemas corporativos. Durante as seguintes 48 horas, a Vargas Digital entrou em confinamento. Alex, trabalhando com Javier e uma equipa dos seus engenheiros de maior confiança, desenterrou a magnitude do dano. Foi pior do que imaginava. Adriana não havia precisado de hackear os seus sistemas. Ele lhe havia dado as chaves, detalhes sobre a arquitetura algorítmica única do projeto Ícaro, informação sobre as debilidades financeiras dos seus fornecedores-chave. E o que é mais crítico, os perfis psicológicos dos membros da sua junta diretiva. Entregou-lhe tudo em bandeja de prata durante momentos de suposta intimidade. Era um tolo monumental e arrogante. O primeiro golpe aterrou 3 dias depois. A Hashimoto Corp anunciou uma nova e inovadora plataforma de logística de IA, o Projeto Raposa. As especificações técnicas descritas no seu comunicado de imprensa eram surpreendentemente similares ao projeto Ícaro, de Alex. O mercado zumbiu com especulações. Teria se filtrado o apreciado projeto de Vargas? As ações da companhia sofreram um impacto imediato de 10%. O segundo golpe chegou 2 dias depois. A Hashimoto Corp começou a roubar agressivamente os seus fornecedores-chave, oferecendo-lhes termos incrivelmente favoráveis, explorando as mesmas debilidades das quais Alex se havia queixado com Adriana. A sua cadeia de suprimento para os processadores quânticos foi atirada ao caos. O terceiro e mais devastador golpe foi a oferta pública de aquisição hostil. Aproveitando a repentina queda do preço das ações e a narrativa de instabilidade, a Hashimoto Corp fez uma oferta pública para adquirir a Vargas Digital. A oferta era suficientemente alta como para tentar os acionistas assustados pela recente confusão. Alex encontrou-se numa guerra em 2 frentes. A sua junta estava em pânico. As mesmas pessoas que haviam celebrado o seu gênio há 1 mês, agora sussurravam sobre a sua vida pessoal, a sua fiabilidade. O seu crítico mais vocal era Fernando Guedes,
o membro da junta do qual se havia queixado a Adriana. Guedes, farejando uma oportunidade, começou a pressionar outros membros da junta, argumentando que aceitar a oferta de Hashimoto era a única forma de salvar o seu investimento. Alex estava preso. Passou os seus dias em reuniões brutais, uma após a outra, a tentar apoiar o apoio para lutar contra a incursão corporativa. Passou as suas noites sozinho no cavernoso e vazio apartamento. O silêncio, um recordatório constante de Isa. O lar que ela havia construído sentia-se como um museu de uma vida morta. Num momento de desespero, conduziu até à casa do seu irmão. Esperou lá fora durante horas, com a esperança de a ver. Quando finalmente saiu, a sua gravidez mais pronunciada do que nunca parecia saudável, serena. Ela estava radiante. Saiu do carro e, por um momento, ao ver a comoção no seu rosto, pensou que viu um flash do velho afeto. Isa, por favor, começou, a sua voz rouca. Só fala comigo. Ela levantou uma mão, detendo-o. Alex, não há nada para falar. O meu advogado recebeu os documentos assinados de Ricardo. Estiveste de acordo com tudo. Aprecio que não estejas a dificultar. Não me importa o dinheiro, Isa, disse, dando um passo mais perto. Eu fui um tolo, eu sei. Cometi o maior erro da minha vida. Mas a minha companhia? O trabalho da minha vida? Tudo se está a desmoronar. Ela o olhou, e não havia piedade nos seus olhos, só uma tranquilidade silenciosa. Essa companhia é a razão pela qual o nosso casamento fracassou, Alex. Importavas-te mais com ela do que conosco. Falas dela como se fosse o teu filho. Bem, estou prestes a ter um filho de verdade, e a minha única preocupação é o futuro dele. Um futuro longe do teu drama e das tuas traições. Eles estão ligados, disse, a sua voz a elevar-se em desespero. A mulher com quem estive era uma espiã corporativa. Roubou a minha investigação. A Hashimoto está a tentar tomar a minha companhia. Tudo o que te ia dar a ti, a Santiago, tudo poderia desaparecer. Ele esperava comoção, simpatia, talvez até que ela ficasse do lado dele. Em troca, a expressão de Isa endureceu. Permite-me entender isto, disse, a sua voz perigosamente tranquila. O caso que tiveste, o que destruiu a nossa família e te está a custar o teu legado, nem sequer foi por paixão ou amor. Foi pelo teu ego. Estiveste tão ocupado a ser o homem mais inteligente da sala que deixaste um inimigo entrar pela tua porta principal e lhe entregaste a tua coroa. E agora vens a mim, a mulher a quem humilhaste, à espera. Sacudiu a cabeça, um sorriso triste e amargo nos seus lábios. Você ajuda, absolvição. Colhes o que semeias, Alex. Construíste o teu império sobre a ideia de que eras intocável. Talvez seja a hora de aprenderes o que se sente ao cair. Ela se virou e se afastou, deixando-o parado na calçada, enquanto a cidade se agitava ao seu redor, completamente sozinho. As suas palavras ressoaram na sua mente, mais condenatórias do que qualquer coisa que Kendi Hashimoto pudesse dizer. Ela tinha razão. Havia tratado a sua vida como uma partida de xadrez e havia sacrificado a sua rainha por nada, só para se encontrar em xeque-mate. A reunião de emergência da junta para votar sobre a aquisição de Hashimoto era em 2 dias. Não lhe restavam movimentos. Xeque-mate. O golpe de mestre da rainha. O ar na sala de reuniões do 40º andar da Vargas Digital era denso com tensão e o cheiro a medo. Alex estava de pé à cabeceira da enorme mesa de carvalho. O horizonte da cidade, um pano de fundo brilhante e indiferente. Olhou os rostos dos membros da sua junta.
Homens e mulheres que haviam cavalgado aos lombos do seu êxito até uma riqueza imensa, que haviam brindado pelo seu nome em galas, que agora o olhavam como se fosse um risco. Fernando Guedes estava sentado no extremo oposto. A sua expressão de suficiência. Uma pasta da Hashimoto Corp, colocada ordenadamente à sua frente. Alex havia passado as últimas 48 horas num desesperado esforço de última hora para reunir apoio. Havia cobrado todos os favores, aproveitado todas as relações e apresentado uma contra-estratégia, uma reestruturação radical e um plano de recompra de ações para consolidar o controlo. Mas era demasiado pouco e demasiado tarde. A narrativa estava estabelecida. Alex Guedes, o fundador brilhante, mas imprudente, havia permitido que o seu caos pessoal comprometesse a empresa. Os factos são claros, dizia Guedes, a sua voz a ressoar com falsa sinceridade. A oferta do Sr. Hashimoto representa um prêmio de 30% sobre o nosso valor de mercado atual, proporciona estabilidade num momento de confusão sem precedentes e protege o valor para o acionista. As complicações pessoais do Sr. Guedes puseram esta companhia em grave risco. Alex escutou com a mandíbula tensa. Podia ver como os votos lhe escapavam. Havia começado com 4 aliados sólidos. Agora havia se reduzido a 1, talvez 2. Os demais recusavam-se a olhá-lo nos olhos. Um voto a favor da aquisição de Hashimoto é um voto para vender a alma desta empresa, replicou Alex, a sua voz rouca pela fadiga. Somos inovadores. Não nos adquirem, adquirimos. O projeto Ícaro, o meu projeto, redefinirá a logística global. Vender agora é como vender a Apple no dia antes de anunciarem o iPhone. Um iPhone que o seu competidor já está a comercializar, replicou Guedes bruscamente. A tua indiscrição pessoal entregou as nossas joias da coroa ao inimigo, Alex. Esta votação não se trata da alma da empresa, se trata de controlo de danos. A sala ficou em silêncio. A moção estava sobre a mesa. O presidente da junta, um homem severo chamado Héctor Prieto, pigarreou. Agora procederemos à votação. Todos a favor de aceitar a oferta de aquisição da Hashimoto Corp? De repente, as pesadas portas da sala de junta se abriram. Todos se viraram. De pé no limiar estava Isabela Rente. Um arquejo coletivo percorreu a sala. Tinha 8 meses de gravidez agora, uma visão de força maternal com um simples e elegante vestido azul marinho. Ao seu lado estava o seu irmão, Manuel Rente, a carregar uma pasta de couro. Alex ficou a olhar o seu coração a bater com força. Pensou que estava a alucinar. Isa, o que é que estás a fazer aqui? Fernando Guedes pôs-se de pé, o seu rosto a ruborizar de raiva. Esta é uma reunião de junta fechada. Segurança. Ela tem direito a estar aqui, disse Manuel com voz tranquila e autoritária, enquanto dava um passo em frente, abrindo a sua pasta. Colocou um documento sobre a mesa. De conformidade com os acordos pré-nupciais e pós-nupciais assinados pelo Sr. e a Sra. Guedes, 10% das ações fundacionais do Sr. Guedes se mantém num fundo fiduciário irrevogável para a sua descendência matrimonial. E, como tutora legal do único beneficiário, embora não nascido desse fundo fiduciário, a Sra. Guedes tem direito a exercer os direitos de voto dessas ações. Um silêncio atônito desceu. Alex o havia esquecido. Há anos, num momento do que havia considerado grande romantismo, depois de decidirem formar uma família, havia estabelecido o fundo fiduciário. Era um instrumento de ferro fundido e imutável, desenhado para proteger os seus futuros filhos. Nunca imaginou que se usaria contra ele ou por ele.
Ele não tinha ideia do que ela estava prestes a fazer. Isa caminhou lentamente em direção à mesa, a sua presença a dominar toda a atenção da sala. Não olhou para Alex. Dirigiu-se à junta. Li a proposta do Sr. Hashimoto e li a contraproposta do meu marido. Usou a palavra marido com uma precisão deliberadamente clínica. Ambas são defeituosas. O Sr. Hashimoto procura canibalizar esta companhia pela sua propriedade intelectual. Alex procura manter um status quo que o seu próprio comportamento imprudente demonstrou que é insustentável. Fez uma pausa, os seus frios olhos azuis a percorrerem os rostos dos membros da junta. Não estou aqui para salvar o meu marido. De facto, estou de acordo com o Sr. Guedes. A liderança de Alex se converteu numa responsabilidade. Alex sentiu que o sangue lhe drenava do rosto. Isto era tudo. Ela estava aqui para dar o golpe de graça final. No entanto, continuou ela, a sua voz a ganhar força, também não estou aqui para ver como a companhia que um dia formará a herança do meu filho é vendida por partes ao nosso maior rival. Há uma terceira opção. Olhou diretamente para Héctor Prieto, o presidente. Votarei 10% das ações do fundo fiduciário contra a aquisição de Hashimoto. Sei com certeza que este voto, combinado com as ações que ainda são leais a Alex, é suficiente para bloquear a venda. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. Guedes parecia apoplético, mas Isa acrescentou, levantando a mão para pedir silêncio. O meu voto é condicional. Proponho uma moção de censura contra Alexandre Guedes como CEO. Alex sentiu como se o chão tivesse afundado sob os seus pés. Proponho que seja removido do seu posto com efeito imediato, reterá as suas ações e um título, diretor de inovação talvez, mas não terá autoridade executiva. Em seu lugar, nomeio Héctor Prieto como CEO interino, encarregado de estabilizar a companhia, neutralizar a ameaça de Hashimoto e guiar o projeto Ícaro em direção ao seu lançamento. Ela o havia feito. Num só movimento, havia dado checkmate a todos. Havia salvado a companhia de Hashimoto, mas lhe havia tirado o trono a Alex. Ela não o estava a salvar a ele, estava a salvar a companhia dele. Este é o legado do meu filho, pelo qual estão a apostar. Concluiu, a sua voz a ressoar com uma autoridade moral indiscutível. Não permitirei que seja destruído por abutres corporativos de fora, nem pelo ego de um homem partido de dentro. A escolha é sua, uma aquisição hostil ou um novo começo. Votem! A sala esteve em silêncio durante 30 segundos completos. Então Héctor Prieto, um homem conhecido pelo seu prudente pragmatismo, olhou para Isa, depois para a expressão destroçada de Alex e, finalmente, para o rosto furioso de Fernando Guedes. Segundo a moção da senhora Rente, disse Prieto. A votação foi uma formalidade. Um por um, os membros da junta se alinharam. O acordo de Hashimoto estava morto, e também o reinado de Alex como CEO. Isa se virou e saiu da sala sem uma só olhadela para trás. Não havia vindo como esposa ou ex-esposa. Havia vindo como uma rainha protegendo a herança do seu herdeiro. Alex Guedes ficou de pé entre as ruínas do seu próprio reino, destronado pela mesma mulher que tão descuidadamente havia descartado. Havia perdido tudo o que o definia, e num giro final e brutal da ironia, havia sido salvo pela única pessoa a quem mais havia ofendido. Esperança, o ativo mais valioso. Os 6 meses que se seguiram ao golpe de Estado na sala de juntas sentiram-se como um lento e agonizante arrastar através dos restos de uma vida. O mundo não terminou numa explosão de fogo. Simplesmente se refez meticulosamente, apagando Alex Guedes do seu centro.
O choque inicial do seu destronamento deu passo a uma raiva amarga e impotente. Era um rei no exílio, obrigado a caminhar pelos corredores de um palácio que já não era seu. O seu novo título, diretor de inovação, era uma piada cruel, uma jaula dourada onde podia ver a sua visão para o projeto Ícaro ganhar vida, mas lhe era proibido tocar nos controlos. As suas noites eram o pior. O extenso sótão, outrora símbolo do seu ascenso, se converteu num monumento ao seu isolamento. Cada divisão vazia ecoava a ausência de Isa. Ele parava em frente aos janelões do chão ao teto, as luzes da cidade a brilharem lá embaixo, como um mar de joias que já não podia possuir, e sentia um vazio tão profundo que era um peso físico no seu peito. A raiva começou a esgotar-se, a queimar-se, até que só restaram as cinzas cinzentas e frias da desesperação. Começou a ver uma terapeuta, a doutora Luana, uma decisão da qual o velho Alex teria troçado como a máxima admissão de fraqueza. Não só perdeu uma companhia, Sr. Guedes, disse ela durante uma sessão, as suas palavras a cortarem as suas defesas. Perdeu o espelho que lhe dizia quem era. A pergunta é, o que resta quando não há reflexos? A pergunta o atormentou. Sem os títulos, CEO, esposo, visionário, quem era ele? A resposta, temia, era ninguém. Então, numa terça-feira chuvosa de outubro, o seu telefone vibrou. Esperava outra estéril atualização corporativa. Em troca, era uma mensagem de texto de um número que não contactava há meses. Manuel Rente. Continha só 1 hora, o nome de um hospital e 3 palavras que destroçaram as últimas das suas defesas. É uma menina. Não Santiago. Uma filha. Ele ficou a olhar para as palavras, a sua mente a lutar para as processar. Todos os seus planos, as suas projeções arrogantes de um herdeiro varão para carregar o nome e o legado dos Guedes se dissolveram em estática. Havia construído todo um futuro ao redor de um filho que nunca existiu. Outra extensão do seu próprio ego. Uma filha, ela já era inteiramente a sua própria pessoa, uma variável nova e desconhecida numa equação que ele pensou ter resolvido. Ele cambaleou para trás da sua secretária, o telefone a escorregar do seu aperto. Um grande soluço estrondoso o rasgou. Um som de dor pura e não adulterada. Desmoronou-se na sua cadeira e chorou. Não pelo seu império perdido ou pelo seu orgulho ferido, senão pela perda profunda e irreversível da sua família. Pelos anos preciosos que havia desperdiçado e por uma menina pequena, uma estranha, a quem havia agravado antes de ela dar o seu primeiro fôlego. Esse colapso foi um batismo. O homem que se levantou depois não era o mesmo que havia caído. Os últimos vestígios da sua raiva e autocompaixão se desvaneceram, deixando um núcleo cru e humilde. Gressou ao seu escritório, não para reclamar o poder, senão para encontrar um propósito. Começou a trabalhar de verdade, pela primeira vez em anos. Esboçou novas ideias num simples bloco de notas, não para a ruptura do mercado, senão pelo simples e esquecido prazer da criação. Redescobriu a faísca que o havia impulsionado de jovem numa garagem, muito antes de se converter numa ferramenta para o ego e a dominação. 2 meses depois, com as mãos a tremer ligeiramente, marcou o número de Manuel. Havia ensaiado o que diria, mas quando Manuel atendeu, as palavras praticadas se desvaneceram. Quero vê-la, disse, a sua voz tranquila, despojada do seu habitual tom de comando. Por favor, sem exigências, sem condições. Só preciso de ver a minha filha se Isa o permitir. 1 semana depois, encontrou-se de pé, nos degraus molhados pela chuva, de uma bonita casa de pedra cheia de luz, numa parte da cidade que raramente visitava.
Não era tão grandiosa como o seu sótão, mas a luz cálida que se derramava pelas janelas e o som de música suave de dentro falavam de uma vida que se vivia. Não só se exibia. Isa abriu a porta. Parecia cansada da forma em que o estão todas as mães de primeira viagem, mas uma serenidade profunda e inquebrável irradiava dela. A maternidade não só lhe assentava bem, a havia fortalecido. Ela o conduziu a uma sala de estar cheia de livros de arte e o cômodo desorganização de um recém-nascido. Sobre uma mesa grande havia rascunhos de arquitetura espalhados. A sua própria firma relançada claramente estava a prosperar. Este era o seu mundo, construído do zero, segundo as suas próprias regras. Num berço junto à janela, banhada pela suave luz da tarde, a sua filha dormia. Ele se aproximou com a reverência de um homem que entra num lugar sagrado. Era um remoinho de pele rosada, cabelo escuro e traços impossivelmente delicados. Podia ver um vislumbre de si mesmo na forma da sua boca, um rasto de Isa na curva da sua sobrancelha. Estendeu um dedo vacilante e, a tremer, e suavemente tocou a sua diminuta mão. Os seus dedos, não maiores que grãos de arroz, curvaram-se instintivamente ao redor do seu. Nesse momento, o mundo inteiro desapareceu. Não havia preços de ações, nem salas de reuniões, nem traições. Só estava este milagre perfeito e a respirar, e uma onda de amor puro e desinteressado tão poderosa que o fez chorar. O nome dela é Esperança, disse Isa suavemente às suas costas. O nome foi um golpe final e devastador para o seu antigo eu. Era tudo o que havia perdido e tudo o que ela havia conseguido construir a partir das ruínas. É bonita, sussurrou, incapaz de desviar o olhar. Ficou durante quase uma hora observando a sua filha dormir. Quando chegou o momento de ir embora, finalmente se virou para Isa, os seus olhos cheios de um arrependimento tão profundo que era quase uma presença física na divisão. Lamento, Isa. Disse as palavras cruas e não calculadas. Teve que forçá-las a passar pelo nó na sua garganta. Não pela companhia ou o dinheiro ou nada disso. Lamento por nós, por ti, por ser tão cego, por não ver o que tinha, até que estavas a desenhar a minha demolição do outro lado da divisão. Uma pequena e triste sorriso tocou os seus lábios. Não tinha malícia, só uma compreensão cansada. Eu sei, Alex. Não se falou de reconciliação. O amor que alguma vez haviam partilhado foi uma vítima da sua guerra consigo mesmo, algo delicado que não podia reconstruir-se. Mas enquanto estava ali, deu-se conta de que este não era um final. Era o começo de outra coisa, completamente. Mais tranquilo, mais humilde. Havia perdido o seu reino, a sua rainha e a sua coroa. Mas entre as ruínas, a observar o suave subir e descer do peito da sua filha, finalmente o entendeu. O ativo mais valioso que jamais havia possuído não era uma empresa forjada à sua própria imagem. Era uma família, e ele passaria o resto da sua vida silenciosamente, pacientemente, a tentar ganhar o direito de ser uma pequena parte desta nova realidade. Reflexão e chamada à ação CTAS. A história de Alexandre Guedes serve como um arrepiante recordatório de que as torres mais altas podem projetar as sombras mais longas. Tinha todos os objetos materiais que uma pessoa podia desejar, mas perdeu as únicas coisas que realmente importavam: a confiança, o amor e a família. Não foi o caso em si o que o destruiu, senão a arrogância e a cegueira que permitiram que sucedesse. Isa, por outro lado, nos mostra a incrível força que se pode encontrar nas traições mais profundas, não gritando e chorando, senão reclamando a sua própria vida e o futuro do seu filho de maneira tranquila
inteligente e estratégica. Para terminar, queremos saber a tua opinião. A jogada de Isa na sala de juntas foi um momento de empoderamento máximo ou uma fria vingança? Crês que Alex ganhou o direito a estar na vida da sua filha? Deixa-nos saber os teus pensamentos nos comentários de baixo. Se esta história ressoou contigo, por favor, toca no botão gosto. Compartilha este vídeo com alguém que aprecie uma história de drama e consequência. E o mais importante, subscreve ao canal para mais relatos que exploram as complexidades do coração humano.